alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje, ciência, as plantas. Eu já tinha dado a parte 1, agora é a parte 2. A continuação da parte das plantas, né? Que eu dividi em duas partes para que ficasse melhor para vocês entenderem, né? Para não jogar muito assunto de uma vez só, certo? A gente vai falar aqui da relação das plantas com o ambiente. Quando a gente fala sobre as plantas, a gente fala, né, que as plantas elas nascem, crescem, produzem, morrem, né? A planta, as partes da planta, né, caule, raízes, folhas, flores, fruto, né? E que a planta ela retira do solo os nutrientes que ela precisa, né? Mas nem todas as plantas retira do solo esses nutrientes, né? E assim, os elementos que as plantas utilizam para o crescimento muitas vezes nem vêm do solo, né? Elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos de árvores, muros, telhados e até na água. Quer dizer, algumas plantas elas não vão fixar no solo, elas vão fixar em outro ambiente. Então, como é que ela vai tirar do solo se ela está fixada em outro ambiente, né? E a gente pode encontrar vegetais sobrevivendo em diferentes ambientes, em lugares que têm temperatura baixas e lugares que são desertos, né? Ele diz aqui, para encontrar vegetais sobrevivendo em diferentes ambientes, em regiões com temperatura baixa, há uma espécie que consegue sobreviver em períodos frios, falei nesse instante, né? E no deserto, mesmo sendo pouco favorável à vida, também a espécie sobrevive ao intenso calor e à falta de água, né? Primeiro eu vou falar aqui em ambiente frio, né? O ambiente frio, mas eu estou falando do ambiente frio mesmo que congela, né? Então, num ambiente frio em que a água congela em determinada época do ano, as plantas elas não vão ter de onde tirar essa água, né? Então, elas acabam fazendo uma estratégia de sobrevivência, né? Ela usa uma maneira para poder sobreviver. E essa maneira, qual é essa maneira? Elas perdem a folha durante o inverno, que é para um mecanismo de evitar a perda de água pelas folhas, né? Bem interessante, né? Outra coisa também que eu falei das plantas que vivem em lugares de deserto, né? Essas plantas, elas costumam armazenar água, né, nelas, para que em períodos de estiagem, período que tem seca, que não tem água, eles consigam captar essa água que está lá armazenada, né? Dependendo do ambiente que vive, os vegetais vão possuir diferente estrutura e estratégia, né? Eu falei isso, elas usam uma estratégia para sobreviver, né? Certa atividade necessária de sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. Primeiro a gente vai falar das plantas aquáticas, né? Como o próprio nome diz, são aquáticas, elas vivem na água, né? Elas vão absorver os nutrientes necessários da água, certo? Aqui eu falei do ambiente seco, né? As adaptações das plantas ao ambiente seco. Eu falei isso. Raízes superficiais extensas, caules carnudo, né? Folhas reduzidas a espinho e presença de uma cutícula, né? Então, elas têm esse poder no caule de armazenar água para quando tiver época que não tem água disponível para elas, elas consigam sobreviver com aquela água que está armazenada nelas, né? E o espinho também é uma estratégia, né, para elas sobreviverem. As plantas chamadas epífitas, né? Também há plantas que vivem em galhos, né, de árvores ou sobre outras, sem prejudicá-las, né? Assim elas podem fixar no alto e receber a luz do sol. Por que essas plantas assim? Porque às vezes tem lugares que tem muitas árvores e plantas que crescem no solo, elas não vão conseguir captar a luz do sol. Por quê? Porque as outras plantas maiores, as árvores, tampa totalmente, né, aquele ambiente.
e elas não vão conseguir pegar a luz do sol. Então, a estratégia que ela usa é se fixar nessas árvores mais altas para poder pegar a luz do sol, né? Essas são chamadas de epífita. Elas também conseguem captar da outras plantas os nutrientes que ela precisa. Só um detalhe, elas não prejudicam a planta que ela tá lá em cima dela, ela não prejudica, viu? As plantas parasitas. Assim são chamadas porque não produzem o seu próprio alimento, mas retira de outras plantas chamadas hospedeira. Agora, essas plantas aqui, elas sim, elas prejudicam a outra. Ela é parecida com as epífitas, né? Que ela também tira de outra planta os nutrientes. Mas o que acontece? As parasitas não, elas prejudicam. Elas se hospedam em outras plantas, mas ela prejudica as outras plantas, né? Que tá vendo tem uma planta em outra na imagem. Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Por isso, captam insetos e pequenos animais para obter esses elementos. São chamados de insetívoros, né? Aquelas plantas que a gente conhece como carnívoras, né? Pronto, essas daí, elas captam insetos que é para elas conseguirem se alimentar. E a agenda, que é as plantas, parte 2, atividades 48 e 49. Bom estudo para vocês.